Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Bom, eu posso garantir a você, assim, eu vim com uma expectativa. Amém? Eu vim com uma expectativa muito grande para esse culto hoje, né? Porque eu também quero receber algo de Deus para a minha vida, né? Eu quero, desde o ano passado, um pedido que eu tenho feito para Deus é: Senhor, me surpreende, né? E cada dia mais Ele tem me surpreendido com coisas que eu jamais imaginei, né? Então, e às vezes o incrível é que eu chego e falo assim: Senhor, me surpreende, mas não faço mais nenhuma oração sobre o que eu queria. E Deus, eu só penso. Aí o Senhor realiza exatamente da forma que eu pensei, né? Ele realmente me surpreende. E no domingo, quando a Pri falou para mim assim: Carol, você tem a palavra? Eu falei assim: não, por quê? Só que Deus já tinha falado comigo que eu queria pregar. E aí ela falou assim: não, porque assim, eu estava pensando. E aí eu falei assim: tá, eu não entendi. Deus já tinha falado comigo, né? E a palavra que Deus tinha dito tocado no meu coração, eu temi, né? Eu tremi um pouquinho, que era uma palavra um pouco forte. E eu falei assim: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer falar? E aí eu passei essa semana foi a semana mais agitada, porque quem não sabe, eu sou professora. O coordenador do colégio que eu dou aula simplesmente se acidentou e eu tive que assumir todas as turmas dele. Então, além de dar aula, as minhas aulas, eu tive que dar as aulas dele. Então, foi a semana mais complicada, né? E quantos sabem, física é uma coisa super deliciosa de dar. Então, foi bastante agitada essa minha semana. E mesmo assim, às vezes eu chegava de meia-noite, na terça-feira eu cheguei em casa à tarde, e eu falei assim: Espírito Santo, confirma a tua palavra, o culto está chegando, eu preciso de uma confirmação, é isso mesmo que o Senhor quer? Aí ele me levou lá em 2 Crônicas. Eu peço para que vocês deixem aberto lá em 2 Crônicas. E como hoje é um culto diferente, é um culto jovem, eu não vou ler versículo por versículo, mas vou falar um pouquinho da história que tem aqui em 2 Crônicas. Podem abrir, eu vou esperar vocês abrirem, que aí vocês podem acompanhar junto comigo, tá? Amém? Todos acharam? E lá em 2 Crônicas, vem falando sobre um rei chamado Ezequias. 2 Crônicas 29. Amém? Vem falando sobre um rei chamado Ezequias. E Ezequias, ele recebeu a missão do Senhor de ele estar limpando, purificando o templo, né? Mas aí a gente pode se perguntar: mas por que Ezequias teve que purificar o templo? Se a gente voltar a um capítulo, a gente vai ver sobre Acais. Era um rei também. Só que Acais, ele, assim, utilizou o templo de forma errada. Ele cultuou outros deuses, ele ofereceu sacrifícios a outros deuses. Então o templo ficou sujo, ficou totalmente imundo. Na palavra usa a palavra impuro, né? E aí, se a gente observar lá em 2 Crônicas 28:1, vai dizer que Acais, ele começou o seu reinado com 20 anos de idade. Muitos aqui hoje podem ter 20 anos de idade, ser um pouquinho mais velho ou mais novo, mas a gente nota que é uma pessoa nova, inexperiente. E ele começou o seu reinado com 20 anos de idade. E um pouquinho mais abaixo vai dizer assim: ele não seguiu os ensinamentos de Davi. E ele não fez o que era agradável aos olhos de Deus. E aí quando chega no capítulo 29, no versículo 1 também, vai falar sobre Ezequias. Que Ezequias ouviu e seguiu os ensinamentos de Davi e ele agradava o coração de Deus. Ele fazia o que era agradável ao coração de Deus. Nos versículos a seguir, Ezequias começa, junto com os sacerdotes, junto com os levitas, que os sacerdotes e os levitas, eles eram responsáveis pelo templo. Então, eles juntos, eles começam a purificação do templo, tá? E aí lá no verso 5, lá no finalzinho, vai dizer assim, os levitas, vai dizer assim: levitas, escutem o que eu vou dizer, purifiquem-se a vocês mesmos e purifiquem também o templo do Senhor,
o Deus dos nossos antepassados. Tirem do templo tudo que é impuro. Né? E a gente pode observar a nossa vida, né? Lá em 1 Coríntios 13, 16 e 17, vai dizer que nós somos templo do Senhor, templo de Deus, e o Espírito Santo habita em nós. Então, aqui trazendo para os nossos dias, a gente precisa muitas das vezes tirar da nossa vida a impureza. E segundo a referência bíblica, impuro quer dizer objeto, ou lugar, ou pessoa que por estarem cerimonialmente sujos, não podiam ser usados no culto de adoração a Deus, ou não podiam tomar parte nele. Tá? Sejam essas práticas de rituais de sangue, ou simplesmente rituais com mortos, qualquer outro tipo de coisa que te leve a se sujar, né? Tocar em coisas que não sejam santas, tocar em coisas que não sejam agradáveis aos olhos do Senhor. Isso te deixa sujo. Te deixa sujo escutar funk, porque você começa a entrar na sua mente aquelas letras horríveis do funk, e aí aquilo começa a fazer sentido na tua cabeça, e você já começa a viver, porque aquilo fica incutido no seu subconsciente, e você começa a viver aquilo que você escuta. Isso te deixa sujo, porque começa a te afastar da presença de Deus. Né? Naquela época, eram os rituais que eram prestados, cultos a Baal, cultos a outros deuses. Hoje em dia, seriam se oferecer. Como que a gente se suja hoje? Com o pecado da prostituição. São pecados que aos nossos olhos, a gente olha assim, mas isso aí não faz mal, não. Pô, mas o que a gente está falando sobre isso? Que mal tem? Que mal tem eu ficar com uma menina hoje, uma amanhã, ou ficar com um menino hoje, uma manhã e mal saber o nome dele? Isso é pecado. Com isso, você está tornando o teu templo sujo. Com isso, você está impedindo que o Senhor se manifeste na tua vida. E aí, a ordem é: tire do templo tudo aquilo. Comece a purificar o teu templo. Se está impuro, arranca. E aí, no versículo 16, vocês podem observar que diz assim: aí os sacerdotes também entraram no templo para purificá-lo. Tiraram de lá de dentro tudo que era impuro e levaram para o pátio. E dali os levitas levaram para fora da cidade até o vale de Cedron. Se você quer purificar o seu templo, aqui existem muitas meninas e mulheres já. Toda vez que a gente faz faxina em casa, sai alguma coisa. A gente sempre joga alguma coisa fora. Tem como a casa ficar limpa se a gente não joga aquilo fora? Se a gente não coloca do lado de fora aquela sujeira? Não tem. A mesma coisa na nossa vida espiritual. Não tem como o Senhor agir, limpar a casa e você permanecer na mesma sujeira. Ele precisa arrancar, colocar fora tudo aquilo. Práticas de pecados erradas, vidas erradas. Então a gente precisa colocar fora, lançar fora tudo, né? E aí, lá no versículo 18 e 19, vai dizer assim, 18: Então foram ao palácio falar com o rei Ezequias e lhe disseram: Purificamos o templo todo, incluindo o altar onde os sacrifícios são queimados, com todos os seus objetos, e a mesa para os pães oferecidos a Deus com os seus objetos. Também fomos buscar os objetos que o rei Acaias, por ser infiel a Deus, havia jogado fora durante o seu reinado. Nós os purificamos e colocamos em frente ao altar de Deus, o Senhor. Esses dois versículos nos fazem pensar da seguinte forma. Primeiro, a gente tem que ver, quando a gente reconhece os nossos pecados e deseja mudar a nossa vida, primeiro a gente precisa quebrar e lançar fora todos os conceitos errados. Conceitos que a gente teve nesse tempo de distanciamento da presença do Senhor precisam ser lançados fora. E aí, vai dizer que aqueles outros objetos que Acaias ele tinha jogado fora durante o seu reinado, ou seja, aquilo que Deus derramou na sua vida e você desprezou, o seu primeiro amor, você tem que trazer de volta. Você tem que chegar no altar e purificar de novo. Senhor, eu apresento aqui a minha vida no teu altar.
Senhor, eu estou oferecendo aqui. Eu pequei? Pequei. Mas eu te apresento hoje a minha vida. Faz de novo. Purifica-me. Transforma a minha vida em uma nova vida. Em uma nova criatura. E o Senhor tem poder, tá? Para fazer isso. E uma coisa interessante, lá no versículo 17 de 1 Coríntios 3, vai dizer que quem destruir o templo, esse será destruído. É forte a palavra, mas é interessante. Se você começar a ver a vida de Acais, o rei que antecedeu Ezequias, você vai ver que tudo deu errado na vida de Acais. Porque ele não agradava o coração de Deus, ele fazia tudo errado. Aí você pode falar assim, pô, Carol, mas de vez em quando eu vejo um monte de ímpio prosperar. Se ele não agrada o coração de Deus, o que eu vou fazer? O diabo, ele também oferece presente. Só que o presente que Deus nos oferece, a vida que Deus nos oferece, é uma vida de alegria constante. Independente da tempestade, independente da situação que você está passando, se você tem emprego, você é feliz. Se você não tem emprego, você é feliz. Uma pessoa ímpia, se ela tem emprego, ela é feliz, mas é momentaneamente. Só enquanto ela estiver bebendo, só enquanto ela estiver rodeada de amigos ali no pagodinho, aí ela é feliz. Depois que saiu dali, ela começa a se entristecer. Quando ela está sozinha, ou então às vezes nem sozinha, às vezes ela pode estar rodeada de amigos, mas ela continua sendo infeliz. Porque falta alguma coisa. Há um vazio dentro dela. E esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. O Espírito Santo de Deus entra naquela vida e faz toda a diferença. E aquele vazio para de existir. Porque o Senhor Jesus, Ele preenche. O Espírito Santo de Deus entra nos lugares onde ninguém consegue entrar. E faz a diferença, transforma a vida, faz diferente, faz algo novo na nossa vida, né? Então, apesar de ser uma palavra forte, é isso que acontece. Se o teu templo, se o corpo, porque isso aqui não é nosso, isso aqui é só emprestado, né? Deus, Ele pega e empresta pra gente, toma, usa aí. E se a gente pega e age de qualquer maneira, da mesma forma que a gente destrói algo que não é nosso, Ele vai permitir que a destruição chegue na nossa vida. Porque se Ele te deu algo especial e você não cuidou, Ele vai permitir que a destruição. Na verdade, não é Ele que te destrói, você que segue rumo à destruição. Você acaba se destruindo sozinho. Essa é a grande lição que a gente tira nesses versículos. Então, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, por sermos negligentes e por não cuidarmos direito do templo, do nosso corpo. Amém? E aí, interessante que lá em 2 Crônicas 7, 14 ao 16, podem abrir. Segunda Crônicas 7, 14. Amém? Vai dizer assim: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo, ou sararei a sua terra, em outras versões. E 15, escutarei com atenção as orações que foram feitas neste templo, pois o templo é a que eu escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Então, a partir do momento que você toma uma postura, toma uma decisão na sua vida, você errou, você pecou, passou. Se você se ajoelhou, pediu perdão a Deus, confessou os seus pecados, porque na palavra dele diz assim, ó, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim. Não importa o que teu irmão do lado, ou o que teu amigo, teu primo, teu vizinho, não interessa o que eles pensem, o que eles falam de você. Se você orou, se arrependeu, o Senhor aceitou e Ele te perdoou. Então não tem por que você ficar lembrando. Se você for abrir lá em Miqueias 7, no versículo 19, lá vai dizer que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Se Deus não lembra dos pecados que eu ou você cometemos, por que a gente fica o tempo todo lembrando? Trazendo à memória coisas que já são antigas. Para Deus isso não importa mais. Se você realmente chegou com o coração disposto
Senhor, me perdoa, eu não quero mais ser a mesma pessoa, eu não quero pecar e cair nos mesmos erros que antes. Se você fez isso de todo o seu coração, não tem por que você ficar remoendo ainda na sua mente, se o Senhor já te perdoou. Muitas das vezes eu já perdoou muitas pessoas de muitos pecados, e a gente fica o tempo todo, Senhor, mas me perdoa. Uma vez eu chateei um amigo meu, e aí eu falei assim, eu cheguei perto dele, me contaram uma história, eu simplesmente acreditei na pessoa e já fui em cima dele falando assim, não acredito que você fez isso, você tá maluco? E aí quando ele foi me contar a história, não era nada daquilo. Ele ficou chateado por eu não ter perguntado primeiro qual era a versão dele, e já ter chegado batendo quase nele. E aí eu falei, poxa, me perdoa. E aí, mesmo assim, aquilo me remoendo por dentro, me perdoa. Ele tá. E eu de novo, me perdoa. Ele, Carol, não vai adiantar você me pedir perdão toda hora. Ou se eu já te perdoei, pra que tu tá me pedindo perdão o tempo todo? Não faz sentido. É sinal que você não se arrependeu de verdade. Se você está o tempo todo lembrando daquilo, é sinal que de verdade você não perdoou, não se perdoou daquilo. Então você precisa primeiro lançar fora. Aí a gente volta lá em 2 Crônicas 29:16. Você precisa arrancar tudo e jogar no lixo. Se Deus ele pega os seus pecados e lança no mar do esquecimento, se você não quer, você tem como entregar. Eu sempre falo isso, às vezes, para os jovens, né? A Júlia vai lembrar. Não tem como a gente entregar uma coisa se com a outra mão a gente puxa de volta. Da mesma forma, Deus quer tirar os pecados da sua vida, quer limpar a sua casa, mas com uma mão você entrega. Tá, Senhor, hoje eu quero. Aí chega amanhã você, não, pensando bem, escutar um pagodinho não faz mal, né? Aí você começa. Aí você vai trazendo de volta. O lixo já estava lá fora, só esperando o lixeiro vir e levar embora. E aí você, não, mas um pagodinho de vez em quando é bom. Pô, mas aquela menina tá dando mole pra mim. Ah, não faz mal. E aí quando você vê, aquele lixo que o Senhor já tinha tirado, voltou. E aí você está impuro de novo. E aí não tem como você sentir a presença de Deus. Aqui, se você não sentiu a presença de Deus ainda, você pode sentir. Mas eu vou te dizer uma coisa, se você não se colocar disponível, se você não falar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, me usa, olha para mim, realmente falar como Eric, Senhor, filho de Davi, olha para mim. Sabe, seja intrépido na presença de Deus, não tenha vergonha. Finge que ele é seu melhor amigo. Quando tu está com o teu melhor amigo do lado, você chega e fala, pô, cara, tá acontecendo isso, eu não aguento mais. Se você tem um melhor amigo, Deus, ele deseja ser o seu melhor amigo. Ele deseja sarar a sua vida. Ele deseja perdoar os seus pecados. Só que você fica o tempo todo se desculpando, hoje eu não vou buscar porque hoje eu pequei. Aí chega amanhã, você pecou de novo, você não vai buscar. O Senhor está esperando você. Na palavra de Deus ele fala assim, vem como você está. Ele só não vai permitir que você permaneça da mesma forma. Mas ele te aceita do jeito que você é. Tudo bem que ele vai modificar a sua vida. Se as pessoas, muitas pessoas aqui já me conhecem, sabem como eu era. No dia que eu fui me batizar, o pastor chegou com o microfone perto de mim, eu fugia do microfone. Eu era tímida até demais. Isso impedia a minha vida. Eu era uma pessoa egoísta, eu era uma pessoa cheia de defeitos, de pecados. Só que um dia eu precisei falar, Senhor, eu não quero mais essa vida. Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida e faz o seu querer. Tantas vezes eu passei a minha vida querendo agir da minha vontade, me frustrei, bati com a cara na parede, me ferrei, me decepcionei, porque eu estava oferecendo as minhas expectativas às pessoas. Eu estava buscando outras formas. Eu estava achando que sozinha eu ia chegar a algum lugar. Mas aí quando eu entendi que eu preciso ser totalmente dependente de Deus, falei, tá bom, Senhor. Eu deixo tu entrar nessa área. Aí o Senhor resolve, beleza? E aí quando eu falei para o Senhor entrar naquela área, o Senhor começou a entrar naquela área, na outra, na outra, na outra. E aí começou a me transformar. Coisas que eu achei que eu nunca seria transformada, que eu dizia assim, isso eu nunca vou fazer. O Senhor mudou na minha vida. E eu falo assim, agora eu não vou falar mais desse negócio de nunca vou fazer, porque o Senhor sempre está fazendo as coisas que eu digo que eu nunca vou fazer. Eu vou parar de fazer esse negócio.
né? E Deus tem transformado a minha vida dia após dia, tá? Então Deus, Ele deseja sarar a sua terra. Ele deseja cuidar da sua vida. Mas você precisa deixar que Ele lance aquele lixo fora. De verdade. Do fundo do seu coração, você diga assim: Senhor, eu não quero mais pecar. Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Chega, faça Tu a Tua vontade na minha vida. E o Senhor, Ele vai entrar. Amém. Lá em João 8, no versículo 11, Jesus, né? Essa passagem é daquela mulher adúltera. E simplesmente todos queriam apedrejar aquela mulher. E o Senhor estava escrevendo na areia, assim. Eles queriam arrumar só uma desculpinha para poder culpar Jesus, sabe? E aí o Senhor, calmamente, escrevendo lá na areia, Ele olhou para os caras e falou assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Às vezes a gente olha para o pecado do nosso irmão e fala assim: nossa, aquele irmão é um pecador. Eu não acredito. Meu Deus. Mas você está pecando pior ainda. Porque não existe pecadinho e pecadão. É tudo pecado. Independente da forma que ele está agindo, se você não observar, você está agindo às vezes pior ou igual. Então vamos parar de olhar para a vida do irmão, começar a olhar para a nossa vida e ver: Senhor, acha em mim, vê se há em mim algum caminho mau e me guia ao caminho eterno. Porque eu preciso ser diferente. Se o tema desse culto hoje são jovens fortes, né? E realmente chamados para fazer a diferença, se você está fraco, não tem como você fazer a diferença. Uma luz, quando ela está se apagando, ela brilha. As pessoas vão perceber que aquela luz existe se ela está se apagando. E para que aquela luz continue acesa, é preciso que busque. Às vezes a gente chega num domingo, eu fico complicado de vir à igreja durante a semana por causa do trabalho, mas eu sinto uma falta, porque a gente tem que buscar no domingo pela semana toda. E às vezes isso não é suficiente. E é diferente você ir buscar em casa do que você estar dentro da igreja buscando. Não sei se todos acham a mesma coisa, mas é muito diferente. Dentro da igreja você sente a presença de Deus às vezes. Você está num lugar e existe uma guerra espiritual tão grande que você está ali ajoelhado orando: Senhor, fala comigo, Senhor, eis-me aqui. Mas a guerra está tão grande que você não consegue ver, você não consegue sentir. E dentro da igreja você se esquece de tudo. Se esquece dos problemas, se esquece das dificuldades, das tempestades que estão te assolando, se esquece que está chovendo, esquece de tudo. E aí você começa a entrar na presença e começa a adorar, e aí o Senhor vem e te preenche. Então, vamos, assim, eu falo para mim também que antes da palavra ser para outras pessoas, a gente precisa ter, normalmente o pregador, a primeira palavra vem para a gente. O que a gente ainda precisa retirar da nossa vida? O Senhor, Ele deseja nos fortalecer. Naquela passagem lá, onde aquela viúva, ela tinha somente o azeite, e o profeta mandou que ela pegasse as botijas com vizinhos e tal. Se você reparar, o azeite só parou de descer porque acabaram as botijas. Da mesma forma, o Senhor, Ele deseja derramar o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Só que muitas das vezes a gente emborca a nossa botija e fala: ah, hoje eu não estou afim. Ai, hoje foi um dia cansativo. Meu Deus, se tu soubesse... Cara, Ele sabe tudo, Ele sabia tudo o que ia acontecer naquele teu dia, mas Ele permitiu, porque não há nada, não há um fio de cabelo da nossa cabeça que caia, que Deus não tenha consentimento. Se está acontecendo alguma coisa na tua vida, uma opção, você tem duas opções. Uma, Deus está permitindo para você ser testado e você ser aprovado. Duas, você procurou. Então, ou é uma coisa ou é outra. Você começa a observar: Senhor, isso está acontecendo por quê? É erro meu ou o Senhor está me permitindo, está me provando? Você começa a perguntar. Se for erro seu, Senhor, me conserta. Eu sei que eu errei, mas faça de coração aberto, um coração disponível. Porque se for só para agradar o irmãozinho do lado ou a família, não adianta. Porque o Senhor, Ele olha o nosso coração. Por isso que para a gente começar a ouvir a voz do Senhor, é preciso estar com o coração disponível. Porque Ele fala primeiro. Se a gente não tiver com o coração disponível, o ouvido também não vai estar. E o Senhor, Ele olha, Ele enxerga o nosso coração. E Ele sabe
se você está com o coração disponível ou se você não está com o coração disponível. Ele sabe se você está falando a verdade, não precisa de máquina de verdade para comprovar aquela verdade. Ele olha para o teu coração e ele vê. Não, realmente, está arrependido. Eu vou ouvir aquela oração. Eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Muitas das vezes as nossas promessas estão a um palmo das nossas vidas. Só que aqueles lixos que o Senhor tem tirado da nossa vida têm sido tão grandes, as montanhas de lixo estão tão grandes que a gente não consegue observar. E às vezes a gente começa a procurar dentro daquele lixo, achando que ainda tem alguma coisa interessante, ou que realmente Deus não precisava ter tirado da tua vida. Eu mesmo vivenciei coisas. Deus, um dia, eu estava triste, e Deus falou comigo assim: eu vou tirar de você muitos amigos que você tem, e eu vou te dar amigos de verdade. Aí eu falei: mas Deus, peraí, mas eu tenho amigos. Se eu tirar os meus amigos, eu vou ficar sem amigos. Aí ele disse: não, você não está entendendo. Eu vou tirar os que não prestam da sua vida e vou colocar amigos de verdade. Porque o que você tem até hoje não são amigos. Meu irmão ficava o tempo todo falando assim: Carol, deixa de ser idiota, que você não tem amigo. Todo mundo para mim era meu amigo. Garota, deixa de ser burra. Percebe que tu não tem amigo? O pessoal está tudo interessado que tu é boazinha demais, tu faz o trabalho para os outros, entendeu? Está todo mundo interessado no que você pode oferecer. E aí quando Deus falou para mim assim: eu vou tirar e vou te dar novos, eu comecei a falar assim: não, Senhor, faz isso comigo não, cara. E aí o Senhor estava querendo tirar o lixo, algo que me contaminava, que me tornava impuro. Eu: não, Senhor, isso não, por favor. E Deus estava querendo fazer algo muito grande na minha vida, e eu o tempo todo segurando. E às vezes Deus tem para derramar na tua vida, e você fica segurando um lixo, algo que não vai te acrescentar, algo que não vai te aproximar de Deus, algo que só vai te afastar, te sugar. E realmente, eu buscava para mim, e eu estava sempre tendo que passar, eu nunca estava cheia. Porque tudo aquilo que eu recebia para mim, eu tinha que passar. E eu acabava ficando vazia. E aí quando a gente se esvazia de Deus, o diabo ele aproveita esse momento e começa a lançar seta. E quem não sente quem não percebe, quem não discerne isso, começa a seguir. Ah, pô, não tem problema, não faz mal. Pô, hoje numa chupada, não tem problema não, amanhã eu vou para a igreja, para a EBD, sem problema. 8 horas da manhã eu acordo, chego lá às 9, consigo falar todo mundo. Se alguém me perguntar, sair. Não tem problema. Realmente, não tem problema. O povo na igreja não viu onde você foi, mas o Senhor, Ele viu. E o Senhor, Ele viu o seu coração, que muitas das vezes você chega na igreja. Eu falo isso porque às vezes eu fazia. Um dia eu já fui assim. Vim para a igreja só para mostrar que vim. Só que na verdade, eu não queria estar aqui. É muito fácil fazer isso. A gente chega e fala assim: pô, hoje eu vou fingir que eu sou crente. Vou botar uma saia no pé. Vou aparecer lá, toda hora eu levanto a mão, dou glória a Deus, aleluia. E aí, pô, tá safo. Todo mundo vai achar que eu sou o melhor crente, mais pentecostal da face da terra. Para as pessoas, a gente pode enganar. Agora, a Deus, a gente nunca engana. E uma coisa que eu aprendi é que a gente pode brincar que é crente, mas o diabo, ele nunca brinca que ele é diabo. O diabo, ele está sempre preparado para lançar alguma coisa na tua vida. Todas as vezes ele não vai aparecer com chifre, que muitas das vezes não, né? É muito difícil ele aparecer com chifre. Ele não vai aparecer com chifre, tridente, nada. Normalmente ele vai aparecer com uma mulher super sensual e atraente, ou com um cara todo marombado e sarado falando: e aí, gatinha, tá disponível hoje à noite? Ele nunca vai aparecer com tridente. Primeiro que se aparecer, a gente corre, né? Tu não vai ficar conversando, batendo boca ou conversando com ninguém nesse sentido. Ou eu sou a única que vou correr. Eu corro, gente. Não vou ficar, não. Não fico mesmo. Hein? Até quando a pessoa não tem um papo muito bom. Gente, muito obrigada, tô indo embora. Tchau. Até quando a pessoa é tranquila, eu tô indo embora. Eu não vou perder tempo com isso. Então que vocês não percam tempo também, né? E aí, vamos manter lá a nossa fé e a nossa visão no que Deus Ele realmente deseja para a nossa vida. E quando aquelas pessoas estavam querendo apedrejar aquela mulher, ele virou e falou assim:
Quantas pessoas ficaram? Ela, ninguém. Ele falou assim, então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aí a gente tira para a nossa vida. O Senhor, Ele não nos condena. Se Ele já nos perdoou, tudo bem que a gente não tem que ser hipócrita e falar assim, não, hoje eu vou pecar porque Deus Ele vai me perdoar mesmo, então eu vou pecar. Não faz mal, né? Só hoje. Aí amanhã você peca de novo, Senhor, só hoje. Eu prometo que amanhã eu sou direitinho. Eu fiz que sou crente direito. Aí você continua o tempo todo fingindo que é crente. E o diabo vai ganhando território. E cada dia mais você se aproxima daquela porta estreita e vai se caminhando para o inferno. E o diabo ele não está preocupado nem um pouco com isso, com a sua vida, se você está feliz, se você não está. Ele está disposto a te levar para a morte. Ele veio somente para matar, roubar e destruir. Ele vem matar a sua vida espiritual, ele vem roubar a sua alegria de viver e realmente ele te destrói completamente. Então, que hoje realmente a gente possa estar juntos para nos fortalecer, para nos fortificarmos. Se nós queremos realmente impactar o mundo, eu tive agora em São Paulo, eu fiquei desesperada, eu tive no Reação 2013, que é um evangelismo que a gente faz na rua na época de carnaval. E aí quando falaram assim, Carol, você foi escolhida para a pior cidade. Eu achei que na cidade ia ter praia, que eu estava indo para uma cidade que tinha praia, que estava todo mundo na praia. Quando eu cheguei na cidade, São Luís do Paraitinga, não sei se vocês conhecem. Quando eu cheguei numa cidade, é um vale que não tem absolutamente nada. Só que as pessoas vão para ali pelo simples prazer de se prostituírem, encherem a cara, ficarem doidões e ficarem caídos pelas ruas. Não tinha nada. E aí começou a chover, o pessoal tudo doidão, olhando para a cara do outro e ficou assim, o que a gente vai fazer agora? Não tem nada. Eu falei assim, meu Deus, como que as pessoas ainda... O Senhor tem um monte de coisa boa para oferecer, sabe? Criou as praias, criou tudo para a pessoa às vezes ir para o carnaval com a família, tá? Tem um momento de descontração, ir para um retiro com a sua igreja, como aqui o pessoal fez. E as pessoas assim estão se contentando com tão pouco. Se contentam com, sabe, tantas coisas pequenas. E o Senhor tem tantas coisas grandes para derramar. E eu falei assim, meu Deus, as pessoas cada vez mais continuam cegas e não estão vendo aquilo que realmente tem acontecido, né? Eu estava essa semana que passou também observando, não sei quantos viram esse noticiário, simplesmente os Estados Unidos está brigando com a China porque uns hackers lá da China invadiram não sei o que lá dos Estados Unidos e está uma briga entre eles. E na palavra de Deus diz que nação se levantaria contra nação, reino contra reino. E aí as pessoas, será que não estão observando que está chegando? O tempo está se aproximando? No Iraque, como muitos missionários não têm conseguido chegar, tem relatos na internet, no YouTube, que o Senhor tem aparecido em sonho para as pessoas e fala assim, boa noite, eu sou Jesus, eu vim te salvar. E a pessoa acorda, impactada com aquilo, querendo saber desse Jesus. Se o Senhor está fazendo isso, é porque Ele tem pressa de voltar. E aí eu comecei a me preocupar, e aí eu comecei a falar, eu voltei desse Reação querendo pregar a palavra para as pessoas, e simplesmente as pessoas falavam para mim, lá mesmo aconteceu. Eu falei assim, posso falar de Jesus para você? E ela falou assim, cara, eu estou muito louca hoje, não dá não. Aí eu falei com uma amiga minha que é desviada, eu falei assim, cara, o que mais você precisa fazer para voltar para os caminhos do Senhor? Está acabando o tempo, a gente não sabe a que horas, ele pode voltar hoje, pode voltar amanhã, porque a palavra, a promessa está se cumprindo. Pode ser hoje, pode ser daqui a um minuto, pode ser agora. Eu falei, e aí, você vai ficar nessa ainda? Nesse medo de entregar a vida para Jesus e saber o que vai acontecer contigo? Cara, relaxa. Deus tem o melhor para te dar. Se o tempo todo você sofreu essa vida, se você entregar a tua vida para Jesus, vai melhorar. Você pode passar por dificuldade, mas Ele vai dar do teu lado. Você pode não ter emprego, mas Ele vai te prover o alimento. Porque Ele é um Deus que provê todas as coisas. Ele é um Deus do impossível. Se você está indo mal na faculdade, eu tive muitos problemas nesse nível. Eu estava muito preocupada, porque um professor me perseguia na faculdade. E aí o Senhor falou assim, cara, descansa.
Descansa em mim. Essa semana mesmo, preocupada porque ia dar aula no lugar de um outro professor e cada professor tem a sua maneira de dar aula. E aí, se o cara é físico. Eu não fiz faculdade de física. Dou aula de física porque na minha graduação eu tive física. Então, um físico dá aula é diferente de eu dando aula. E eu falei assim, Senhor, e aí? Se o cara me pergunta por que o elétron não pode ficar no átomo e ele... eu vou saber explicar. E aí o Senhor falou assim, filha, relaxa. Descansa, confia. Será que não dá para tu entender? É para tu descansar? O que tiver que acontecer, vai acontecer? E eu vou estar contigo? E aí, eu simplesmente descansei. Quando eu cheguei no colégio, tinha menos da metade da turma, então eu não podia dar matéria nova. E aí eu tive que só perguntar para eles, pô, vocês têm dúvida em alguma coisa? Vamos lá, vamos discutir. Comecei a falar um monte de coisa, comecei a conversar com eles. Caraca, coisas que o professor explicou pra gente durante 3 aulas, você explicou em uma aula aqui, conversando e rindo com a gente entendeu. Eu falei, ai Jesus, tu és fiel, né? Então às vezes a gente se preocupa com tantas coisas que não são para nos preocuparmos e a gente esquece. Eu li uma vez um livro da Joyce Meyer que diz assim, foi para mim aquela palavra, nitidamente, pare de se preocupar com as coisas que você não tem que se preocupar. Começa a observar as responsabilidades. Existem responsabilidades que são suas e existem responsabilidades que são de Deus. Não queira tomar para si as responsabilidades de Deus. Faça as suas, que Ele faz as dele. Deus, Ele sabe o que tem que ser feito. Mas não vai ser no teu tempo, não vai ser no meu tempo. Vai ser no tempo dele. Então, para a gente ser forte, a gente precisa se esvaziar das coisas que nos tornam impuros, das coisas que nos afastam da presença de Deus. Eu, assim, decidi realmente ser forte e me colocar na presença de Deus para que Ele faça o que Ele tem que fazer na minha vida. A vida do cristão é uma vida de renúncia. E eu já renunciei muitas coisas na minha vida por causa de Deus. Eu não sei se hoje você está disposto a renunciar a alguma coisa, mas Deus, Ele pergunta para você hoje, e aí? Está disposto? Você quer uma vida de felicidade? Uma vida de alegria constante? Se você for ler lá em Apocalipse, lá no inferno, o fogo vai queimar o tempo todo e as pessoas não vão morrer. É sofrimento eterno. O Senhor, Ele nos apresenta a felicidade, a alegria. Poxa, Carol, mas ser crente a gente tem conflito. Claro que tem. Mas se você renunciar a viver o mundo, o Senhor já tem decretado para você felicidade, alegria. Lá não vai haver choro, lá não vai haver morte. Vai ser felicidade, alegria o tempo todo. E o melhor de tudo, a gente vai estar na presença do Senhor. Amém? Existe alguém aqui nesse momento que deseja, que não conhece a Jesus e que realmente deseja entregar a vida para Jesus e que Ele faça essa mudança? Ou às vezes você já é convertido, mas simplesmente você sabe que você não está do jeito que você deveria estar. E Deus, Ele hoje te convida, porque hoje pode ser a última chance que você está tendo. Essa madrugada, um jovem que eu não conheço me mandou uma mensagem no Facebook e falando algumas coisas, e aí o Senhor falou, eu nem ia responder, e o Senhor falou assim, responde, porque ele é desviado e ele precisa ouvir que eu o amo. Às vezes você chegou aqui precisando ouvir, filha, eu te amo, filho, eu te amo, eu tenho algo diferente para fazer na tua vida. Se você realmente quiser entregar a sua vida para Jesus, se converter dos seus maus caminhos, ou se arrepender dos seus pecados, você já é crente, você já é convertido, mas você pecou, errou e deseja hoje, nessa noite, se render aos pés do Senhor e mudar, e fazer com que Ele mude a sua vida, você pode vir aqui nesse momento que a gente vai estar orando por você. Senão, eu também não vou ficar pressionando nada, porque nada é por força, nem por violência. É o Espírito Santo que decide a sua vida. Amém? Então, se você deseja hoje entregar a sua vida para Jesus e ver a sua vida mudar completamente, amém. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. E que isso que você está fazendo hoje, esse dia, vai ficar marcado na sua vida.
Vai ser tudo diferente. As tempestades, as dificuldades, as lutas podem aparecer. Mas o Senhor ele vai dizer para você: ei, calma, eu estou contigo. Eu te amo. Vai ficar tudo bem. Confie em Deus.